Bom, já que o assunto é dengue, a gente falou no início do informativo, vamos então entender melhor como que funciona essa doença quando ela afeta alguma pessoa. Para falar sobre esse assunto, eu converso agora com a Franciele Gastaldi, que é infectologista. Mais uma vez, obrigado pela sua participação aqui no informativo. Uma boa noite para você, viu? Bom, para a gente começar então, Franciele, tem essas dúvidas, né, entre as pessoas, que é gripe, covid e dengue. Tem como diferenciar esses sintomas? Teoricamente, sim. E na prática, muitas vezes, não. Então, a gente vai separar de uma forma bem resumida e fácil da gente entender e até explicar por que muitas das vezes, na primeira avaliação, o médico não consegue até mesmo dar um norte entre essas três. O primeiro diagnóstico. Isso, e não é por preguiça, é porque existe uma mescla de sintomas. Então, se a gente colocar em 3 patamares essas doenças diferentes, então a gente tem polos onde temos a dengue, que ela, na verdade, é um arbovírus, que das 3 é a única que necessita da picada do inseto, né? Onde ela é uma doença extremamente sistêmica. Então, é febre alta nos primeiros dias, o que é muito comum e pouco se fala é um prurido, uma coceira intensa. Muitas das vezes começa como uma alergia, a pessoa começa a coçar o corpo fica avermelhado, tenta associar se comer alguma coisa diferente, se acontecer alguma coisa, e aí começam os outros sintomas. E aí começa a febre, a dor abdominal, que é a dor na barriga, as náuseas e enjoos, e aqueles sintomas que a gente claramente conhece, que é a dor atrás dos olhos, né, a bialgia, a dor no corpo intensa, né? E aí a gente tem um outro polo, que é o COVID, que é uma doença eminentemente respiratória. Ela pode comprometer os outros órgãos, mas o mais comum é que o paciente ele tenha sintomas respiratórios, né, a perda do paladar, a perda do olfato, que não é específico, mas é mais comum no COVID, né? E no meio termo a gente tem a gripe, que é a infecção pelo influenza. Por que eu falo no meio termo? A influenza, ela gosta muito de dar sintomas sistêmicos, até mais do que o COVID. Então, como eu diferencio a gripe do COVID? O COVID é praticamente o prurido nasal, quer dizer, eu coço o nariz demais, né? É uma tosse seca, chega a ser enjoada, um pigarro, um arranhar de garganta. Ao contrário, que a influenza ela já é o que a gente chama de ser mais secretiva. Meu nariz escorre demais, o que a gente não vê tanto no COVID, né? A febre é muito mais alta. A febre da influenza parece muito com a da dengue. É uma febre muito alta, 38, 39, 40 graus em alguns casos, que a gente não vê muito no COVID. Né? E aí o paciente na gripe, ele pode ter diarreia junto, e aí por isso que confunde com a dengue, tá? O paciente, ele pode ter enjoo, ele pode ter dentro da mialgia, do mal-estar, uma dor abdominal, e aí por isso que se assemelha muito com a dengue. E aí o que a gente também tá vendo é que em alguns casos a dengue também pode simular sintoma respiratório. O paciente ele pode começar com uma coceira nasal, né, uma coceira no nariz, uma tossezinha chata. Então, por isso que muitas das vezes, quando eu estou no início dos sintomas, infelizmente eu não consigo confirmar o que é, né? Lógico que quando a gente pede o hemograma, se o hemograma vem com uma neutropenia, né, com os neutrófilos diminuídos, uma plaqueta mais baixa, eu vou falar que é uma dengue, porque a influenza e o COVID, eles geralmente não dão isso, tá? Existem outras alterações. Então, acaba que realmente, na prática, é difícil a gente separar paciente para ficar doente e não ler um livro, né? E aí, muitas das vezes, acaba confundindo. Mas, teoricamente, tem essas diferenças. Então, a gente pode dizer que é possível, sim, ter essa confusão de sintomas, né, dessas duas doenças, né? E, infelizmente, como a gente está falando de 2 modos de transmissão diferentes, se, né, você tiver os 2 tipos de exposição, o paciente ainda pode ter a co-infecção, ele pode ter dengue, influenza, dengue, covid. Inclusive, você pode ter influenza e covid, já que a transmissão é a mesma, da mesma forma, por exemplo, que numa picada só a gente já comprovou, né, na literatura, que você pode pegar chikungunya e dengue junto, chikungunya e zika junto, isso é possível. Por exemplo, Franciele, a gente vê nos comerciais, né, em caso de suspeita de dengue, não usar esse medicamento. Isso. Quais tipos de medicamento a pessoa que está com sintomas não deve usar de maneira alguma e o que acontece com a pessoa? Principalmente os anti-inflamatórios. Então, eu vou dar alguns exemplos, já que a gente não sabe a decorada. Ibuprofeno, diclofenaco, meloxicam,
né? Nimesulida, que é muito comum a gente tomar, eles são anti-inflamatórios. Por que que a gente orienta que em caso suspeito de dengue não pode dar? Porque, na verdade, ele, dentre várias alterações, ele diminui a produção de COX, que é uma enzima, né? Existe a COX-1 e a COX-2. Quando a gente diminui essa produção dessa enzima, por exemplo, eu altero a produção de pH gástrico, então eu altero e eu predisponho a formação de úlcera, a formação de gastrite. Isso é uma consequência. Sim. Se eu aumento esse risco, e a dengue já tem o risco de ser um evento hemorrágico, eu aumento muito mais a chance de ter úlcera. Primeiro ponto. Essas alterações enzimáticas também aumentam o risco de sangramento. Se você não ter dengue e você começar a usar anti-inflamatório, você pode ter qualquer evento hemorrágico. Entendi. E a gente está falando de uma doença que pode sangrar. Então, se eu estou associando uma doença que sangra com o efeito colateral da medicação que sangra também, é muito arriscado. Entendi. Uma outra coisa que tem que prestar bastante atenção é paciente que usa clopidogrel e AS. Não é tirar. Porque eu sei que se o paciente está tomando é porque ele precisa. Mas são medicações que, entre aspas, raleiam o sangue, né? Por quê? Precisa, porque teve um problema cardíaco, que infartou, porque teve um AVC, tem uma prótese. A gente sabe que precisa. Mas se esses pacientes eles têm suspeita de dengue, imagina se ele descompensar e ter uma dengue grave tomando esses remédios. Existem condições onde eu tenho, inclusive, que suspender esses remédios ou ajustar a dose. Né? Então, é por isso que é arriscado. Certo. E quando chega na fase que o paciente está com dengue hemorrágica, é nesses casos do remédio ou a dengue por si só ela pode faz por si só fazer isso. Então, assim, existe a dengue, na verdade, qualquer classificação que você vê na internet, às vezes você vai achar estranho porque tem a dengue A, B, C e D. Então, rapidamente, a dengue A é a classe A, na verdade, é aquela população que não tem nenhum problema de saúde, e que está mesmo com sintomas sem nenhuma alteração. Eu não tenho nenhum comprometimento que traga riscos para mim. A dengue é uma doença que dá muita dor? Sim, mas é aquele paciente que vai passar a doença sem trazer nenhuma complicação. O grupo B é aqueles pacientes que, mesmo tendo uma fase branda, pouco sintoma, ou mesmo que tenha dor, não tem alteração nenhuma no exame, seja clínico laboratorial, mas ele tem um problema de saúde. Sim. E aí tem a questão, ele tem um maior risco de ter uma dengue mais grave e ele também tem o risco de descompensar a doença dele. Por isso que ele por si só já entra no grupo B, porque eu tenho que tomar cuidado por esses dois motivos. O grupo C, independente de você tem algum problema de saúde ou não, você já tem um comprometimento que é alarmante. Eu tenho um vômito que não passa, e aí a gente tem que avaliar o porquê. Eu tenho uma dor abdominal, uma dor na barriga que não passa, e aí geralmente é por conta do comprometimento do fígado. Eu começo a ter falta de ar. Às vezes é acúmulo de líquido no pulmão. Minha barriga está crescendo rapidamente, às vezes é acúmulo de líquido na barriga. Isso pode acontecer. Né? Então, isso são sinais de gravidade, tá? E a dengue grave, que a gente falava da hemorrágica, na verdade, a gente agora chama de dengue do grupo D. É o paciente que já está em risco iminente de óbito. É aquele paciente que a pressão está muito baixa, que ele não para de sangrar, ele está tendo crise convulsiva. Dengue pode dar meningite, a gente não fala, mas Olha pode só. dar. É uma das principais causas do que a gente chama de meningite asséptica. É aquela meningite que às vezes o paciente tem o sintoma, tem crise convulsiva, mas aí o líquor a gente passa em tudo quanto é cultura e não acha nada. É do vírus. Entendi. Tá? Então, isso é a dengue mais grave. Por quê? A gente tirou esse termo de hemorrágica para a população ter noção que existem outros critérios que mata. Não é só o sangramento. Não só a hemorrágica. Se o paciente começar a convulsionar sem parar, ele tem risco de morrer, mesmo que ele não tinha tido nenhum sangramento. A dengue, mesmo sem sangramento, ele pode dar uma insuficiência cardíaca aguda e matar o paciente. Então, tirou-se o termo de dengue hemorrágica, porque agora a gente sabe que existem outras formas da dengue matar. Porque muitas das vezes o paciente fala assim, graças a Deus eu não estou sangrando. E aí acabava que deixava passar e o paciente morria por outra coisa. Achavam que só essa etapa da dengue é só que era não sangrar arriscada. que dá tudo certo. Entendi. Infelizmente não é assim. Doutora, infelizmente, nosso tempo está acabando ao fim. A gente recebeu aqui no estúdio a Franciele Gastaldi, que é infectologista. Para a gente encerrar rapidamente, uma dica, sentiu o sintoma... Procura um atendimento, mesmo que não seja dengue. O ideal. É o ideal. Por quê? Esses sintomas novos,
eles fazem muita diferença. Às vezes você está usando alguma medicação que você não poderia usar. Às vezes é essa questão da avaliação que vai fazer a diferença para você não ter uma dengue mais grave. Entendi. Certo, tá aí as dicas. Muito obrigado, Eu que agradeço. viu? Volte mais vezes e uma boa noite. Boa noite.